Olá, tudo bem? Hoje papel um pouco diferente. Gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Jotão, sou cardiologista intervencionista, membro da SBHCI. E aqui, direto do nosso evento PCI Plus, no Dante Pazanese, fazendo um papel um pouco diferente, né? Geralmente é a doutora Sanali que faz a entrevista, hoje nós invertemos os papéis. Então, gostaria que a doutora Sanali se apresentasse, eu acho que nem precisa tanta apresentação, porque todos a conhecem, mas já você se apresente, por gentileza, e já gostaria também que você desse o seu comentário sobre o que você está achando desse evento, um evento único, onde a SBHCI unificou tanta informações a respeito da coronariopatia, vários cenários, desafios, convidados internacionais, convidados nacionais, todos de renome. O que você achou desse evento? Bem, primeiro, agradecer, o Angles, por esse momento, né, da gente estar aqui compartilhando todas essas informações. Então, a gente começa esse evento na preparação, porque como eu faço parte da diretoria, a gente também tem todo um trabalho de organização do evento. E já aí começa o aprendizado, né? Porque primeiro você tem que definir estratégia de palestras, convidados, toda a questão de estrutura. Trazer um evento desse para o Dante Pazanese é super gratificante, porque o Dante Pazanese é uma escola para centenas de cardiologistas e de cardiologistas intervencionistas do Brasil, da América Latina e provavelmente do mundo. Então, é uma honra muito grande a gente estar fazendo esse evento aqui. E no que diz respeito à angioplastia coronária, que é o que a gente tem discutido, um evento como esse nos coloca todos mais ou menos no mesmo caminho, na mesma estrada, né? Então, a gente pode, diante de tanto compartilhamento de informação, ter certeza que nós fazemos o trabalho corretamente. Então, a gente discute um monte de casos clínicos, um monte de estratégias de procedimento, e isso ratifica a nossa participação. Então, a gente trabalha junto e agora a gente sai mais fortalecido, né? Sabendo que o nosso trabalho está sendo bem feito, que a nossa entrega para o paciente, para as famílias, para os hospitais está sendo correta do ponto de vista de conduta, está sendo ética e entregando valor do ponto de vista de usar os equipamentos com parcimônia, não exceder o limite do que é, de fato, benefício para aquele paciente. Então, eu acho que a gente sai bem fortalecido nesse aspecto. Eu concordo plenamente com você, eu gostaria de parabenizar. Eu sei o tanto que você se envolveu e fez com que esse evento e todos os outros que a SBHCI tem se empenhado a fazer fosse um sucesso, como está sendo. Parabenizo toda a comissão organizadora. Para mim, desde que eu terminei a minha residência, parte da minha residência foi aqui no Dante Pazanese. Eu não havia mais voltado aqui, então, assim, poder voltar onde eu tive um treinamento, reencontrar amigos, trocar experiências é fantástico. Eu queria, assim, uma coisa que me marcou bastante no primeiro caso, ontem, no primeiro dia, um evento dedicado ao cenário de cardiopatias complexas, oclusões crônicas, calcificações, pacientes multiarteriais, diabéticos, tronco, com todos os tipos de dificuldade. E logo de cara a gente teve a possibilidade de avaliar um paciente multiarterial, onde era de extremamente complexo. O que me marcou foi que, em vez de investir na complexidade, as informações, o planejamento inicial fez com que fosse simplificado. Então, assim, aí entra a parte clínica, né? A parte clínica fundamental, aliado à terapia intervencionista, onde a gente simplificou o procedimento, o número de stents implantados, o tempo de procedimento. Então, assim, você que é uma excelente clínica, né, uma excelente pesquisadora, o que você me fala a respeito disso? Todo mundo achando que ia ser um cenário muito desafiador
E foi pelo contrário. Ele simplificou o procedimento e depois, quando você vai olhar, realmente era o melhor a se fazer para o paciente. Eu acho que na cardiologia intervencionista, que nem na vida, muitas vezes a gente precisa voltar para o começo, né? Mas para voltar para o começo, precisa de uma coisa chamada maturidade. Maturidade e autoconhecimento, né? Então, eu acho que a gente está numa fase da nossa especialidade que nos leva justamente a isso, a maturidade e o autoconhecimento do ponto de vista de doença. Então, hoje a gente tem muitos mecanismos que fazem com que a gente possa exatamente proceder dessa forma que aconteceu, simplificar. Então, o que antes a gente olhava e dizia essa obstrução, esse entupimento é grave. Hoje a gente já tem recursos para que não só o nosso olho humano, que tem falhas, seja assessorado por equipamentos que vão confirmar se nós estamos vendo corretamente. E muitas vezes nós não estamos vendo do jeito que de fato é. E pode até haver aquela obstrução, mas ela não está provocando nenhum problema para o paciente. E nessa hora é que a gente pode, então, ser minimalista e reduzir tanto o custo como a invasão daquela pessoa, reduzir, inclusive, o risco, né, do procedimento e a pessoa ficar tão bem quanto. Né? Então, eu acho que a gente agora tem a capacidade de decidir voltar para o começo e analisar, não é que isso seja menos importante ou menos sofisticado, muito pelo contrário, voltar para o começo é muito mais sofisticado, né? Exige muito mais da gente, tanto essa visão clínica, como também a utilização correta dos métodos diagnósticos invasivos que a gente tem na especialidade. Mais uma vez, eu concordo plenamente com você. Sempre, quando a gente tem a possibilidade de fazer um bom planejamento, um bom estudo, quando a gente tem a possibilidade de usar devices que nos auxilia nessa decisão, é fundamental. E, sem sombra de dúvida, quando você discute isso previamente com o paciente, quando você alia as expectativas do paciente, da família, à realidade, e você toma uma decisão dessa, ela é muito melhor. Então, nesse cenário de doença coronariana e evolução de tratamentos, não só na doença coronariana, mas você que é muito influente, muito participante de estudos, de pesquisas clínicas, o que você tem de novidade para trazer para a gente? O que tem acontecido? O que ainda vai acontecer nesse cenário de pesquisa clínica? Dá para acontecer, né? Então, como todo mundo sabe, eu coordeno a parte médica do Instituto Tatena de Pesquisa em Natal e atualmente nós temos algumas linhas de protocolos de pesquisa na cardiologia. Então, primeiro a gente tem um estudo com o uso de anticoagulantes, que são medicamentos para deixar o sangue mais fino na vigência do infarto agudo. Então, a pessoa infarta até o 7º dia, querendo nos procurar, com certeza será inserido, então, nesse estudo que usa um medicamento para deixar o sangue mais fino. Nós também temos esse mesmo medicamento, só que numa outra dosagem, para pacientes que têm uma doença chamada fibrilação atrial. A dose é diferente porque na fibrilação atrial precisa de uma quantidade de anticoagulação bem maior. Então, também temos esse protocolo com arritmia e anticoagulação. Mas dentro do que está por vir, é importante a gente mencionar uma molécula chamada lipoproteína A, que é uma espécie de colesterol ruim, que é o colesterol LDL. Então, hoje a cardiologia está trabalhando nessa linha de entender a importância da lipoproteína A dentro da doença aterosclerótica, tanto no desenvolvimento como no início da doença. Então, é bem provável que a lipoproteína A se torne um marcador. O marcador é aquela substância ou aquela molécula que a gente pode ver a quantidade dela antes mesmo da doença acontecer. Então, é provável que a lipoproteína A seja um marcador desses. Por exemplo, a pessoa já tem uma placa de carótida, já é diabético, hipertenso, e aí a gente vai checar se essa lipoproteína A está alterada. É provável que daqui a algum tempo a gente tenha essa resposta, ainda não existe, mas ter essa resposta de que a lipoproteína A estando alta numa pessoa que já é de risco, é importante que a gente comece a prevenção nesse momento. E também a lipoproteína A na doença estabelecida. Então, a cardiologia atualmente, pelo que eu posso observar, está focando
na observação do comportamento, tanto antes da doença aparecer, como depois da doença estabelecida, a doença aterosclerótica, quer seja cardíaca, quer seja de membros inferiores, que a gente sabe que tem muitas pessoas diabéticas que têm obstruções nas pernas, por exemplo, cerebral, para os pacientes com Alzheimer, é outro cenário, e a doença cardíaca, né? O infarto, a angina, observando a participação da lipoproteína A nisso tudo. E claro que, como você bem disse, eu estou inserida no mundo da pesquisa clínica, o Instituto Athena está participando, inclusive como maior recrutador mundial de um desses estudos envolvendo lipoproteína A. Eu conheço o Instituto Athena e posso atestar que realmente é um instituto de referência e, para quem não tem familiaridade com a pesquisa, é muito complexo entender todo esse processo, mas é extremamente fundamental, até para que a gente chegue a um tratamento de fato, a uma linha de conduta, a gente precisa passar por essas fases. Então, ter um instituto como o seu, como o nosso, que eu me incluo lá também, como um participante de alguns estudos, vem oferecer muito mais assim segurança, eficiência, para que novos tratamentos, novas diretrizes e recomendações cheguem. Então, com certeza. Continue. A gente sabe que não é fácil, os desafios são enormes, mas continue. Agora sim, uma coisa que fica também é que não é fácil você tratar. É fácil você... Muitas vezes é fácil, né? Algumas vezes nem tanto. Mas o mais difícil é quando você decidir não tratar. Quando você opta pela decisão de não intervir e ter essa segurança, né? Então, assim, essa mensagem é fundamental. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos os que nos ouvem agora e espero que a gente nos encontre nos próximos eventos, que está sendo fantástico. Quem não pôde vir, que se programe para o próximo, porque, sem sombra de dúvida, é a nossa principal realidade, né? É a coronariopatia, a doença coronariana. Todo cardiologista intervencionista trabalha muito mais com isso. É lógico que todos os outros tratamentos têm evoluído e têm que evoluir, mas ainda o nosso dia a dia é esse cenário de complexidade, cenário de doença coronariana. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve. A pergunta não é fácil, né? Porque tem muita informação. Mas eu acho assim que, como mensagem final, isso que você disse, da gente saber a hora de parar, ou de dizer não, ou de dizer que não tem indicação. O nosso cérebro trabalha muito na afirmativa, né? Para aceitar, para dizer sim, para intervir. E essa mudança de trilha muitas vezes é difícil porque a gente assume um compromisso de ser extremamente completo, né? Quando a gente recebe um paciente que vai fazer um procedimento, você quer entregar aquela pessoa de volta para a família com 100% do que você a princípio imaginou, por exemplo. E muitas vezes na hora a gente muda de estratégia porque vê que não era bem assim. Então, eu acho que nessa situação a primeira coisa é que toda decisão, principalmente quando se diz respeito à saúde de uma pessoa, é que essas coisas precisam ser compartilhadas com o paciente e com a família. Então, a decisão tem que ser compartilhada. O médico, hoje, ele é apenas mais um membro desse jogo. Ele não é a última Coca-Cola do deserto. De fato, não é mesmo. Então, o médico ele é um catalisador disso, não é? Então, a decisão tem que ser compartilhada. Paciente, médico e família. Nisso, a gente vai considerar o quê? O que é que nós vamos fazer, qual é o benefício e, principalmente, se vai melhorar a qualidade de vida, assim como o tempo de vida também. Então, a gente sai com essa mensagem de que existem muitas formas de a gente fazer essa avaliação correta, sendo parcimoniosos, né, nessas tomadas de decisão e na certeza de que a gente está pelo menos tentando, lutando, entregar o melhor que nós podemos fazer, com toda a responsabilidade e toda a dedicação que nós que escolhemos ser médicos, né? Escolhemos cuidar das pessoas, minimizar o sofrimento, principalmente, podemos fazer, então, pelas pessoas que estão próximas a gente. Eu acho que a melhor parte de tudo é isso, é você ver que está conseguindo dar esse retorno para a sociedade.
E hoje um dia especial ainda, né? O Dia do Dia do Médico, médico, né? Então a gente exatamente. realmente a gente encerra por aqui com essa belíssima mensagem que você deixou, desejando a todos os nossos colegas de profissão que continuem, que perseverem, que não desanimem diante das dificuldades, que realmente essa é uma profissão, é, uma dádiva divina, né? O ato de você poder ajudar o próximo realmente é um chamado e que a gente continue perseverando. Parabéns a todos. Obrigada, bom dia.